Como nós já noticiamos, pelo segundo dia consecutivo, o Porto de Santos teve que paralisar as operações por causa do mau tempo causado por aquele ciclone extratropical que passou pela costa brasileira na parte sul do país e acabou trazendo uma ventania aqui para o estado de São Paulo, com ondas de até 3,5 metros ali na região do Porto de Santos. Por isso era perigoso um navio chegar ou sair do terminal. E nós estamos em contato com o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Sabino, bom dia Vitor, prazer falar com vocês. Neste momento, a operação no Porto está liberada? Sim, neste momento sim. Como você anunciou, as péssimas condições fizeram com que o Porto sofresse essas interrupções e principalmente suspendesse as operações. Foram, nos nossos números aqui, 22 operações foram suspendidas. A operação conta-se a entrada e saída do navio pelo canal. Então, sempre que a maré está muito alta e essas ondas com mais de quase 4 metros de altura, elas inviabilizam a navegabilidade. E os práticos, a marinha, todo o complexo portuário, por segurança, orienta a essas interrupções. E agora, qualquer navio de qualquer tamanho pode entrar e sair do porto ou ainda com alguma limitação na operação? Agora sim, sempre que os práticos, que são os pilotos responsáveis, pela segurança, entrada e saída dos navios, autorizam, então fica autorizada qualquer tipo de embarcação. Com toda a segurança, o zelo, porque se um navio desse, ele bate e estraga um cais, ou seja, o prejuízo para o porto, para a operação, para a logística brasileira é muito grande. O Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Então, e não é algo simples que você consegue corrigir, caso um navio bata com o cais da noite para o dia. Então, demanda 60, 90 dias de obra. Então, todo cuidado precisa ser adotado para esse período, para que a gente não tenha essas interrupções por mais tempo do que a própria natureza nos força, Esse fechamento do porto, bom dia, Marco Antônio Sabino, aconteceu durante quanto tempo? Então, ontem, às 11 horas, entre 11 e 16 horas, o canal ficou fechado. E na madrugada também, por várias vezes nós tivemos que interromper. Então, tudo isso tem relação com os ventos fortes, e com as ondas. O canal do Porto de Santos é abrigado, diferente de outros portos, aqueles portos chamados offshore, que ficam desprotegidos. O nosso é abrigado. O problema é, para que os navios acessem o canal, eles partem da chamada área de fundeio, que é exatamente onde ficam as ondas muito altas. Então, para que ele tenha acesso ao canal, é que tem dificuldade de entrada e saída, pondo em risco a infraestrutura, o cais e toda a segurança que é exigida para a navegação. Então, claro que o Porto não tem interesse nenhum de suspender as operações. A única forma de suspendermos é essa, razão de segurança. Então, hoje, agora voltou ao normal e esperamos que continue assim e que essas ondas e esse mau tempo já tenha passado, E essa decisão de fechamento, ela pode ter gerado ou gerou algum problema ali no trânsito de caminhões, na entrada e saída de caminhões do porto? Sim, acumula, Porque, veja, o porto, todos os dias chegam e saem do Porto de Santos 20 mil caminhões. E o caminhão chega, independentemente da maré. Então, obviamente, o caminhão que tem hora de agendamento para retirada ou para entrada do produto, com a suspensão, a paralisação do canal, esse caminhão tem que esperar, ou para sair, quando vai retirar, ou para entrar na área portuária, quando vem entregar a mercadoria. Então, essas paralisações, elas suspendem também, por sua vez, toda a operação na chamada retroárea. O Porto tem 50 mil trabalhadores todos os dias, 20 mil caminhões, milhares de veículos. Então, sempre que se suspende a operação principal, toda essa retroárea, ela também fica suspensa. Isso gera atraso,
Isso gera o chamado custo Brasil, mas dessa vez não por culpa nossa, por culpa da natureza, né? E não há o que fazer. Essa suspensão acontece, inclusive, em todos os portos do mundo, sempre que o tempo não ajuda, né? Agora, presidente, em relação aos navios, porque o fluxo é muito grande, né? De embarcações de grande porte que entram e saem do porto todos os dias. Com esses fechamentos, é preciso agora rearranjar toda a operação para as próximas semanas? Ou esse reajuste pode ser feito de forma um pouco mais pontual? Já existe uma estratégia para isso? Geralmente você tem o cronograma para a entrada e saída dos navios. Porto de Santos tem agora 65 navios atracados e perto de 70 outros navios esperando a vaga para atracar, como se fosse uma vaga. Ele precisa de uma vaga para atracar, né? E depende, obviamente, da desocupação dessa vaga. Então, sempre que você suspende a operação, você congela a fila exatamente como ela se encontrava. Então, reativou a operação, você segue a fila. Tá? Isso gera um atraso em toda a cadeia. Quando que a autoridade portuária, o porto, ele pode quebrar a fila? De acordo com o interesse nacional. Então, por exemplo, faltou gás no país. Eu tenho lá na fila 3, 4 navios que trazem gás. Eu posso quebrar essa fila? Sim, se justificado exatamente pelo interesse nacional. Via de regra, essa fila não é quebrada. Até porque envolve milhões de dólares em investimento desses armadores, dessas operações. Tem um critério, uma governança muito rígida sobre a ordem de entrada e saída e carga e descarga desses produtos. Então, via de regra, o que acontece com esse mau tempo é a suspensão da operação e sempre que o tempo se acalma, a gente retoma exatamente o cronograma e a configuração que já existia previamente. Presidente, o senhor também está, não só hoje, mas nos últimos dias, estudando formas e saídas que o Porto de Santos pode encontrar, inclusive com a abertura de novos mercados, caso seja confirmado o tarifaço dos Estados Unidos para sexta-feira agora. Qual porcentagem dos navios que saem de Santos vai para os Estados Unidos? 20%. Nosso principal cliente no mundo é a China. Quase que 60% de tudo que nós produzimos, e a nossa produção principal é o agro, vai para a China. De tudo que passa pelo Porto de Santos, 20% vai para os Estados Unidos, com destaque para carnes bovinas, carne de frango, café, suco de laranja. Você tem uma ideia? 70% do suco de laranja que é consumido pelos americanos, eles partem do Brasil e do Porto de Santos. Porto de Santos é o maior produtor de suco de laranja e de café do mundo, além de outras commodities. Então, o que a gente percebeu com o anúncio do tarifaço? Houve a chamada corrida da carga. Então, o produtor que já tinha carga pronta, já tinha carne pronta para exportação, o café, ele correu e já fez com que esse produto chegasse antes de 1º agora de agosto. Então, levando em consideração que um navio que sai do Porto de Santos com destino a Miami, que é o porto de entrada para os Estados Unidos dos nossos produtos, leva 14 dias, então quem pôde antecipar as cargas já o fez. Agora há uma expectativa de espera sobre a aplicação, a validade dessa tarifação ou não. O pessoal de suco de laranja, por exemplo, que não conseguiu antecipar sua carga, porque depende da natureza, ou seja, a laranja não estava pronta para que fosse colhida, hoje, se confirmar o tarifaço, se o governo não agir, e ele está agindo, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente desse tema, ele prefere deixar a laranja apodrecer no pé do que colher, tendo em vista que não paga o custo sequer da colheita. Então, claro que nós teremos diversos efeitos desse tarifaço, tanto para os consumidores brasileiros, os produtores em especial, mas também para os consumidores americanos. Aí a importância de
dessa mesa instalada entre os dois governos para encontrarmos um bom termo. Negociarmos com altivez, né? É isso que o governo brasileiro vem fazendo e encontrarmos novos destinos para a nossa carga. Porque a nossa carga é alimento. Então ela pode ser desviada para outros países que já demonstraram interesse, inclusive, na compra desses nossos produtos. E há registro de muitos navios parados aí, com cargas paradas, que não puderam ser embarcadas para os Estados Unidos por causa da sobretaxa? As cargas que chegam ao cais do Porto de Santos, ou que são embarcadas, elas já estão vendidas. Então, via de regra, no Porto de Santos, nós não temos nenhuma carga parada. O que fazem os produtores que ainda não venderam? Eles geralmente escoam para as áreas secundárias do Porto de Santos e armazenam essas cargas, produtores de café, por exemplo, grãos, né? Ou mesmo de carnes. Você tem os armazéns que têm estrutura para manter a carne congelada. E eles utilizam essa chamada retroárea para aguardar a melhora da economia, né? E não do tempo. Mas no Porto de Santos, em navio ou no cais, não é correto dizermos que existem cargas paradas. A carga não fica parada no cais ou navio, ela fica parada ou na fazenda, né, na produção, na cooperativa, ou nos galpões próximos ao Porto de Santos. E o Porto de Santos está pronto para encontrar, ou já sabe para onde vai mandar, para onde vai a carga, na verdade, esses 20% aí que costumam ir para os Estados Unidos? O senhor explicou que não faria sentido para a maioria dos produtores continuar mesmo com a taxa de 50%. Se nada mudar, o senhor já estuda e já tem possibilidades, conversa com os produtores? O governo, principalmente o Ministério da Agricultura, ele abriu nos últimos anos mais de 100 novos mercados. E todos eles têm muito interesse pelo nosso produto. O nosso produto é alimentar. Então, todos os países, eles demandam esses nossos produtos. Por que a gente sempre centralizou, principalmente suco de laranja, carne, né, café, para os americanos? Porque a gente tem uma relação com o governo americano de mais de 200 anos, né? Então, o que o governo fez nos últimos anos, fomentando novos mercados, é uma alternativa agora para que, se efetivada essa tarifação, né, esses novos destinos, eles recebam essas cargas. Então, claro, negociar com o governo americano para reduzir, ou para que não exista essa carga, e ao mesmo tempo fomentar a abertura desses novos mercados que já foram ativados pelo Ministério da Agricultura nos últimos anos. O Brasil é o celeiro do mundo, maior produtor de grãos do mundo, independentemente dos americanos, né, o governo já vinha fazendo esse trabalho para fomentar novos mercados. Então, e a procura é muito grande. Claro, é que não exista o tarifaço, mas o nosso produto tem tanto valor agregado, não comercialmente falando, mas por se apresentar como alimento, que todos os países do mundo querem o nosso produto. Então, sim, o Porto está preparado, ele tem uma infraestrutura que já conta com a oscilação de mercado, é um hub multipropósito que movimenta todas as cargas. Porto de Santos movimenta suco de laranja, celulose, containers, óleo diesel, minério de ferro. Então ele é preparado justamente para essa flutuação do mercado para todo tipo de produto. Eu gostaria de agradecer a participação de Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor. Grande abraço, bom dia a vocês. Obrigado, bom dia.